Então, pessoal, vamos começar agora o segundo vídeo, continuando com o filósofo Plotino, só que dessa vez a gente vai tratar a respeito das hipóstases, né? Essa temática é uma temática bem mais densa que a do primeiro vídeo, então o que eu recomendo fortemente é que, se você teve dúvidas no primeiro vídeo, se você não entendeu alguma coisa no primeiro vídeo, comenta lá que eu respondo, tento responder. E a mesma coisa é válida para esse vídeo de agora. Se você não entender, boiou, né? Comenta, porque talvez eu tente tirar sua dúvida ou coisa do tipo se estiver na minha alçada. As hipóstases e a emanação são conceitos fundamentais para a compreensão da filosofia de Plotino, e sem a sua compreensão não há como desenvolver sua metafísica. Bom, da mesma forma que a gente tem conceitos chaves, né, basilares, para a compreensão da metafísica platônica, para a metafísica aristotélica, a gente também vai ter para a metafísica do Plotino. Então, lá em Platão a gente falava de participação, de formas. Em Aristóteles a gente falou muito de ato e potência. Aqui a gente vai falar de hipóstase e de emanação. Os tratados, eles não são textos muito claros, né? Muita gente atribui essa não clareza a um caráter até místico, esotérico mesmo, do Plotino. E a intenção desse vídeo não vai ser te explicar em 20 minutos, por exemplo, o que é a filosofia não, a metafísica de Plotino. Mas é tentar fazer um breve resumo, assim, uma introdução, vamos dizer por essa forma, né? Até porque, para você entender claramente a metafísica do Plotino, você vai ter que dedicar muito tempo, e o tempo que não está presente nesse vídeo. A influência do Plotino na filosofia medieval é muito grande. Sem a sua compreensão, vários autores posteriores são comprometidos. Então não adianta, eu quero estudar Tomás de Aquino, eu quero estudar Soares, eu quero estudar Agostinho. Gente, não dá, você tem que passar por Plotino primeiro. E isso vai ficar muito evidente nesse vídeo, tanto porque algumas das definições advêm desses filósofos, né? Mas vamos lá, vamos começar de uma vez por todas a explicação. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que eu retirei do dicionário de filosofia do Danilo Marcondes duas definições, que é a definição de emanação e de hipóstase, para a gente fazer uma leitura e para, desde o começo, a gente tentar deixar muito claro o que é a emanação e o que é a hipóstase. Só que vocês vão ver que, no que se refere à hipóstase, não é tão claro. Ele apela a um outro filósofo, que é Tomás de Aquino, e mesmo assim não fica muito claro, né? A emanação, ela, diferentemente da criação, a emanação é um processo segundo o qual Deus, ou ser criador, gera ou produz seres particulares que constituem o universo, sem que haja descontinuidade nesse processo de geração. Isso aqui é muito importante. Quando a gente for falar das hipóstases, vocês vão ver que em nenhum momento uma hipóstase deixa de ser para emanar a próxima. Todas as três hipóstases, a terminologia deixar de ser não é correta referindo-se ao uno, porque ele está além do ser, a gente vai ver isso, mas em relação principalmente à inteligência, à alma, o processo de transbordamento e, consequentemente, a continuidade do processo de geração não implica na supressão, no desaparecimento de uma dessas hipóstases. Então é bem necessário a gente deixar isso claro. Já a hipóstase, o Danilo Marcondes ele traz a seguinte definição. Para os escolásticos, particularmente Tomás de Aquino, as hipóstases são as substâncias individuais. As três pessoas da Trindade são consideradas como substâncias distintas. A união hipostática é aquela realizada para essas três pessoas num só Deus. Por extensão, e num sentido bastante pejorativo, a hipóstase passou a designar uma entidade fictícia falsamente considerada como uma realidade que existe fora do pensamento. Hipostasiar um conceito, assim, o termo hipóstase passou a designar
a transformação de um ser real ou de um dado concreto numa espécie de personificação. E como já vimos, dele deriva o verbo hipostasiar, considerar como uma coisa em si aquilo que não passa de um fenômeno ou de uma relação. Essa definição segunda de hipóstase, ela não é tão interessante, né? Ela não é tão bacana, ela não é muito clara e ela deixa algumas pontas soltas, né? Então, eu trouxe esse artigo da revista Seara Filosófica, né? A doutrina da emanação dos seres e o neoplatonismo árabe medieval, de Al-Farabi, né? Da Ana Paula Batista, que vai tratar sobre o que é a hipóstase e a doutrina da emanação. Então esse trecho ele é bem interessante. Ó. Essas duas obras foram fundamentais para a visão de mundo neoplatônica que Al-Farabi desenvolveu no mundo árabe muçulmano. A principal temática dessa visão é a doutrina da emanação de Plotino. Introduziu com um relato coerente para o vir a ser do universo a partir do uno ou do primeiro princípio por um processo de transbordamento gradual ou difusão da essência desse ser, dando origem ao intelecto, à alma e ao mundo de natureza sucessivamente. Desse modo, a razão conseguiu uma posição exaltada na hierarquia dos seres e a alma foi configurada como sendo um elo entre o mundo inteligível e material. De forma geral, esse trecho fala um pouco sobre a doutrina da emanação, mas o que a gente tem que deixar claro é que a hipóstase, e até vai ter um trecho posterior que a gente vai falar sobre isso, tem uma relação com o conceito de princípio. A gente tem que pensar na filosofia plotiniana, né, a hipóstase como sendo algo semelhante a um princípio. Bom, com isso em conhecimento, a gente vai passar para a análise em si da estrutura metafísica do Plotino. As três hipóstases propostas por Plotino são o uno, que é a primeira hipóstase, o nous, ou a inteligência, a segunda hipóstase, e a alma, a terceira hipóstase. Bom, a gente tem que falar um pouco primeiro sobre a metafísica de Platão. Essa imagem, ela foi uma imagem que eu fiz e que eu postei no Instagram. Se você não me segue, siga, eu vou deixar na descrição do vídeo. E é uma imagem que tenta mostrar um pouco como que o Platão ele pensava a realidade, né? Como que ele defendia estar estruturada a realidade. O que nos interessa aqui é basicamente saber que toda essa estrutura está dentro do escopo do ser. Ou seja, desde o sumo bem até os particulares, nós temos o ser, nós temos a existência. Né? Tudo que está nessa pirâmide advém do sumo bem e o sumo bem e todas as estruturas são estruturas que estão no ser. Ok? Quando a gente chega em Plotino, a gente não deve pensar mais numa pirâmide propriamente dita, mas sim em faixas de organização, né? Das quais a gente vai ter o além do ser, o ser e o não ser. Né? O não ser, a gente já teve contato com o Platão. Né? O Platão, ele nos seus diálogos, principalmente no Tieteto e no subsequente a esse, né, tá lá no Diálogos do Ed Pro, ele fala muito sobre o não ser relativo, né? O não ser absoluto. É algo absurdo, mas o não ser relativo, ele já tem ali uma possibilidade de ser, né? Só que o Plotino, ele traz esse não ser de volta e ele introduz uma noção de além do ser, né? Então, o além do ser é o uno. O uno é a primeira hipóstase. Né? O uno é aquilo do qual tudo deriva, mas não é derivado de nada. Né? E o uno, através da emanação, ele vai gerar o nous, que é a inteligência, a segunda hipóstase, e posteriormente, com a segunda emanação, né, com a segunda emanação, a gente tem a geração da alma do mundo. A alma do mundo, por sua vez, ela vai emanar e vai gerar a alma intelectiva, sensitiva e vegetativa. Isso aqui vem de Aristóteles, tá? Essa parte das almas. Beleza. Então, como que a gente pode correlatar o Plotino com o Platão? O que a gente enxerga de semelhança
da filosofia, da metafísica do Plotino com a metafísica platônica. Primeiro, o nous nessa concepção do Plotino, a inteligência, é onde está presente a forma. Né? As formas, as ideias de Platão, elas estão presentes na inteligência. É ali onde verdadeiramente está o ser. Né? E juntamente com a alma do mundo, né, nós temos o plano inteligível. Agora, o que a gente tem que saber? Né? O que a gente tem que ter em mente com isso? Que em nenhum momento mesmo, esse processo de geração, ele está causando, vamos dizer dessa forma, a inexistência do que gerou. Ou seja, não é porque o nous emanou a alma do mundo que o nous ele deixa de ser. Não é porque o uno ele emanou o nous e posteriormente a alma do mundo que as coisas não são unas. Não. A gente tem que entender que tudo está, no caso do plano do ser, existindo, e tudo está correlato, de alguma forma, com o uno. Né? Correlato aqui, relação não é exatamente a melhor terminologia, mas por uma questão didática eu acho que fica mais fácil da gente entender assim. Então a gente tem o além do ser, que é o uno. Esse uno vai emanar, vai dar origem à inteligência. A inteligência vai emanar e vai dar origem à alma do mundo. Até aqui a gente está falando de inteligência e alma do mundo no plano inteligível. A alma do mundo vai emanar, vai dar origem às almas particulares. Tá? Essas almas particulares, elas vão estar presentes nos corpos. Né? Elas vão informar, vamos dizer assim, e causar, né, a possibilidade de existência do plano material. Então aqui a gente já tem aquela divisão platônica entre plano inteligível e plano material. Só que aí fica um pouco mais confuso do que Platão. Por quê? Porque o Plotino, ele diz que a matéria, pelo menos parcialmente, é um não ser. E aí a gente fica naquela, poxa, mas o que o Plotino ele quis dizer com isso? Porque o não ser, ele não é algo absurdo, ele não é, a gente não pode falar que o não ser é só absoluto, absoluto não, relativo, perdão. Então, a gente vai ver, quando a gente chegar na análise da matéria, que o Plotino ele vai dividir em matéria inteligível e matéria sensível. E que, de forma geral, a matéria sensível ela está relacionada com o não ser, porque a matéria, para ela existir, ela depende de uma informação. Ou seja, ela depende da forma, da ideia que está presente na inteligência e que vai ser informada a partir da alma do mundo. Beleza? Então é isso que a gente tem que deixar claro. Agora, a gente vai falar um pouco sobre algumas características do Uno, da inteligência da alma do mundo e da matéria, né, que são extraídas dos tratados das Enéidas. Eu quero deixar claro que eu estou usando o Tratado das Enéidas da Polar e, com isso, eu não estarei referenciando as Enéidas, né, da forma como a gente encontra no meio acadêmico, né? Então a gente tem lá a referência de qual é a Enéida, qual é o tratado. Eu só vou indicar a página, tá? Porque é mais fácil, gente. Me desculpa, mas é mais de boa fazer isso do que eu ficar vendo em alguma versão. Então eu espero que vocês entendam. Bom, na página 115 a gente vai ter duas citações muito importantes. É pelo Uno que todos os seres são seres, e se é verdade que a casa é una e que o navio é uno, se essa unidade lhes for tirada, deixa de haver casa e navio. O que ele está dizendo aqui é basicamente que o uno ele é o princípio, a hipóstase que vai emanar tudo que há e que a gente não pode pensar o uno como sendo algo superado pelas demais hipóstases. Porque o uno ele continua nessa estrutura de metafísica proposta pelo Plotino, né? Porfírio é outro, pelo Plotino, sendo que se a gente tira essa unidade, nada mais faz sentido, nada mais há, ok? Na página 38,
a gente vai ter duas passagens interessantes. Posto que ele está para além do ser, está além do ato, da inteligência, do pensamento. Ele é aquilo que tudo depende, mas que não depende de nada. E o Sol é uma imagem disso, pois é o centro da luz que dele jorra e está ligada irremovivelmente. Aqui, o Plotino ele já está trazendo uma nova ideia dele de que, na verdade, o Uno ele não pode ser diretamente conhecido. O que faz sentido, porque ele está para além do ser. Né? Então, sempre que a gente for se referir ao Uno, a gente tem que fazer ou o que posteriormente vai ficar muito famoso na escolástica, né, que é a teologia negativa, ou seja, a gente fala o que ele não é, ou a gente utiliza analogias para se referir. E a analogia, por definição, ela é imperfeita. Né? Na página 53, a gente vai ter o seguinte: antes de todas as coisas, tem de existir o simples, diferente de tudo que dele advém. Ou seja, o Uno, ele não é a inteligência, ele não é a alma do mundo. Mas ele vai ter, novamente, por questões didáticas, eu vou usar a terminologia relação, mas não é relação, com as duas outras hipóstases, ok? Ainda na página 53, não é possível conhecê-lo ou falar a respeito dele, ele é descrito como além do ser ou sobre ser. Na página 54, a gente vai ter de onde vem essa unidade posterior. Ela tem de vir do primeiro, novamente reforçando essas ideias. Na página 55, a gente vai ter, no entanto, como o gerador está acima da inteligência, é necessário que o gerado seja inteligência. Mas por que a inteligência não é o gerador? Porque o ato da inteligência é a intelecção. A gente vai ver quando entrar nos comentários da inteligência e da alma do mundo, como que a inteligência vai emanar a alma. Né? Mas o que a gente está tendo que entender aqui é que o ato da inteligência não é por si a criação, ok? É isso que ele está tentando dizer aqui. Na página 61, para que o ser possa existir, o Uno não é o ser, mas o gerador do ser, reforçando a ideia de que a gente não pode compreender o Uno como algo que existe, vamos dizer dessa forma. O Uno transbordou e sua superabundância produziu algo. Aqui a gente vai ver como que o uso dessas metáforas, né, pelo Plotino é constante. Entrando sobre o nous e a alma, a gente tem que pensar o seguinte: na página 116 a gente vai ter: antes devemos admitir que a alma confere ao corpo aos corpos várias outras coisas distintas dela, como por exemplo a figura e a forma. Aqui o Plotino está retomando aquela noção de forma e ideia platônica, né? Ou seja, ele está admitindo que a inteligência está relacionada com a forma e com a ideia. A alma é una, mas a unidade é apenas predicado dela, reforçando que a alma não é o uno, né? Mas ela embora ela seja múltipla, ela tem uma unidade. É verdade que a alma, sendo uma consigo mesma, saiu uma, mas é una consigo mesmo, confere ao uno a outra coisa, mas ela também o recebe de outra coisa, da inteligência. Ou seja, o que a gente está referindo aqui, né, é que a alma ela tem essa unidade, só que essa unidade vem da inteligência. Né? Portanto, o uno não é a inteligência, mas está antes da inteligência, pois a inteligência é algo que faz parte dos seres, mas o uno não é algo, uma vez que está antes dos seres. Na página 122, aí eu tenho um trechozinho antes, né, mas particularmente o fato de que ela provém da inteligência, né, a alma, no caso, né, a terceira hipóstase. Página 55, pois as ideias e os números constituem a inteligência. A gente vai falar, quando for falar um pouco sobre a ética do Plotino, sobre a matemática, mas é interessante a gente ver como que ele traz de volta a ideia da matemática como sendo algo que não está no mesmo... não é uma ideia, né, vamos dizer assim, mas como que ele retoma uma elevação da matemática que o Aristóteles tinha meio que deixado de lado. A inteligência não é simples, mas múltipla. Aqui, ele está dizendo que a inteligência não é majoritariamente simples. Tá? Eu botei um asterisco ali para a gente ter essa ideia. Né? O que foi produzido voltou-se de novo para a sua origem, e contemplando-a, e sendo por ela preenchida, tornou-se inteligência, deu origem ao ser. Ou seja, olha como que as formas são o ser. Olha como que o Plotino ele demonstra, né, ele mostra como que esse ser foi originado. Na página 61 também,
o ato de ter se detido e voltado para o Uno tornou simultaneamente ser e inteligência. Esse segundo transbordamento da essência da inteligência é a alma. Resumindo, na página 102 e 103, do primeiro ao último princípio, ou hipóstase, há uma exteriorização, na qual cada princípio mantém o seu próprio lugar. Sobre a matéria, eu vou trazer esse artigo do Estatuto Conceitual da Matéria no Tratado das Enéas, né, o segundo 4 de Plotino, porque você vai encontrar nas Enéas, pelo menos nas separadas pela Polar, falas sobre a matéria, só que são muito mais confusas. Então eu vou deixar agora no final esses trechos para a gente ter uma ideia do que o Plotino está dizendo. Como não há, em sentido estrito, uma matéria sensível, mas uma matéria do sensível, isto é, que é receptáculo dos princípios inteligíveis e constitui o corpo, sendo ela mesma incorpórea, entendo que a matéria não pode ser princípio de individuação. Isso é uma ideia que é derivada do Tomás de Aquino, tá? Então olha como que a filosofia do Plotino influenciou posteriormente os medievais. A individuação não depende da matéria, mas propriamente da operação da physis. Um dos aspectos mais problemáticos na conceituação da matéria é se ela é positivamente algo, ou se ela é pura privação. Por ser amorfa, ela é absolutamente privada de forma. Isso aqui é dito na página 119, se eu não estou enganado, do Tratado das Enéas, tá? Só que aí é dizendo mais ou menos que o uno ele não pode ser compreendido como ser porque ele é amorfo. Aqui ele está analisando essa mesma perspectiva, só que pelo lado da matéria. Mas por existir, possui alguma causa metafísica para sua existência, não podendo estar apertada da emanação proveniente do uno. Se ela possui alguma configuração metafísica, por mais múltipla e degradada que venha a ser, deve se filiar ao que é bom e ao que provém do uno bem. Na verdade, ela se filia ao inteligível e ao sensível. O filósofo reforma a imprescindibilidade do princípio formativo na organização do cosmos, ou seja, como que as formas são importantes ontologicamente. Ao reconhecê-la por sua configuração disforme, a matéria passa a ser analisada na esfera do não ser. Então é isso, pessoal. Eu espero que, por mais que seja uma temática difícil, por mais que seja uma temática complicada, que tenha ajudado de alguma forma quem também está quebrando a cuca com o Plotino.